Bem, a última aula a gente terminou na questão 7, né? Então vamos resolver agora a questão 8. A questão 8 também é uma questão da ESAF, uma questãozinha muito interessante, muito parecida com a questão que a gente resolveu, que foi a questão 5 das placas de licenciamento de automóveis, né? Então a questão 8 é muito parecida com aquela. Eu coloquei aqui na lousa para ficar melhor da gente entender. Uma placa de automóveis, até o início é o mesmo, né? É composta por 3 letras e 4 algarismos. Então vamos lembrar lá daquela figurinha, né, que a gente fez. Daquela figura não, daquele esquema que a gente fez. Então uma placa de automóveis é composta por 3 letras e 4 algarismos. 3 letras e 4 algarismos. Algarismo 1, algarismo 2, algarismo 3, algarismo 4. Nessa ordem. O número de placas que podem ser formadas com as letras K, Q ou L, ou seja, ele não está utilizando, nessa questão, o ESAF não utilizou o alfabeto todo. Naquela anterior, a gente usou todo o alfabeto, de 26 letras. Aqui não, ele quer formar placas usando somente as letras K, Q ou L, e cujos 2 últimos algarismos são 2 e 6. Opa! Ele obriga a minha placa ter os 2 últimos algarismos iguais a 2 e 6, nessa ordem, tá certo? Então o algarismo de número 3, obrigatoriamente da minha placa, ele tem que ser 2, e o algarismo de número 4 da minha placa, obrigatoriamente tem que ser 6. E as letras que eu posso utilizar somente são K, Q ou L. Então a pergunta é, né? O número de placas que podem ser formadas nessas condições. Então vamos lá. Começar a tomar nossas decisões. Decisão 1. Qual seria a primeira decisão a ser tomada? Escolher a letra 1. Primeira decisão a ser tomada seria escolher a letra 1. Quantas possibilidades eu tenho para a primeira letra da minha placa? Ora, se eu tivesse considerado todo o alfabeto de 26 letras, eu teria 26 possibilidades. Mas, nesse problema, ele restringiu. Ele só quer as placas começadas, ele só quer utilizar nas placas as letras K, Q e L. Então, quantas possibilidades eu tenho para a primeira letra? Eu vou ter apenas 3 possibilidades. Por quê? Porque o local da primeira letra vai poder ser ocupado por uma dessas 3. Ou a letra K, ou a letra Q, ou a letra L. Então, 3 possibilidades. Decisão 2 a ser tomada. Escolher a letra de número 2. Então, que letra, quantas possibilidades eu tenho para a letra de número 2? De novo. Uma placa de automóvel não tem nenhum problema em você repetir as letras. Então, eu vou poder usar a letra K, a letra Q e a letra L, sem nenhuma objeção. Porque você pode ter repetição de letras. Então, o número de possibilidades para a letra 2 são 3 possibilidades. Decisão 3 a ser tomada. Escolher a letra de número 3. Então, quantas possibilidades eu terei para a terceira letra da minha placa? Então, vamos lá. De novo, como pode haver repetição de letra, então nada me impede de escolher qualquer uma das 3. Então, eu vou ter aqui 3 possibilidades. Então, pronto. Com as letras, a gente já terminou. Vamos agora para os algarismos. Seria a minha 4ª decisão. Decisão 4. Escolher o algarismo de número 1.
Tá certo? Quantos algarismos, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro algarismo da minha placa? Né? Rivelino, como é que eu vou saber quantas possibilidades eu tenho? De novo, não esqueça dos algarismos do nosso sistema de numeração decimal. O nosso sistema de numeração decimal é composto de 10 dígitos, de 0 até o 9. Então, toda vida que você for mexer com o algarismo, você vai ter que se lembrar do nosso sistema de numeração decimal. Então, quantas possibilidades eu tenho para o meu primeiro algarismo da placa? Então, você tem 10 possibilidades. Por que 10? São os números de 0 até 9. Lembrando que não há problema algum numa placa de automóvel iniciar por 0. Então, de 0 a 9 são 10 dígitos, 10 possibilidades, certo? Decisão 5 a ser tomada. Qual seria a decisão 5? Escolher o algarismo de número 2. Escolher o algarismo de número 2. Rivelino, quantas possibilidades eu tenho para o segundo algarismo da placa? De novo, não há nenhuma objeção em você repetir números numa placa de automóveis. Então, o mesmo número que foi utilizado no primeiro algarismo da placa pode ser utilizado no segundo. Então, não tem nenhum problema. Então, quantas possibilidades eu terei? Você terá 10 possibilidades. São os dígitos de 0 até 9. Qualquer um desses dígitos pode ocupar o segundo algarismo. Rivelino, D6. Qual seria a minha terceira decisão a ser tomada? Escolher o algarismo de número 3 da minha placa. Quantas possibilidades eu tenho para o algarismo de número 3? Agora você vai ter que ter um cuidado muito especial. Muitas pessoas erraram essa questão na ESAF por causa dessa parte. O algarismo de número 3. Quantas possibilidades você tem? Ora, o algarismo de número 3 já está definido. Só pode ser 2. Ele diz no problema, cujos 2 últimos algarismos são 2 e 6, nessa ordem. Então, o algarismo de número 3 já está definido. E qual é ele? É o 2. Então, quantas possibilidades eu tenho? Eu só tenho uma possibilidade. É o número 2. Só pode ser ele. Então, o número de possibilidades para o algarismo 3 da minha placa é uma só. Porque ele já está definido e vale 2. Decisão 7. Escolher o algarismo de número 4 da minha placa. Quantas possibilidades eu terei para o quarto algarismo da minha placa? De novo, o algarismo de número 4 também já está definido. E vale quanto? Vale 6. Só pode ser 6. O último dígito da minha placa só pode ser 6, porque ele diz no problema, cujos 2 últimos algarismos são 2 e 6 nessa ordem. Então, quantas possibilidades eu vou ter para o quarto algarismo? Uma possibilidade. Ah, Rivelino, agora ficou claro. E agora, qual é o resultado final? Pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 10 vezes 10 vezes 1 vezes 1, né? O 1 é o elemento neutro, você nem precisa colocar, elemento neutro da multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 10 vezes 10, 100. 27 vezes 100, 2.700. Então ele pergunta, o número de placas que podem ser formadas com as letras K, Q ou L e cujos 2 últimos algarismos são 2 e 6 nessa ordem é.
2.700 placas. Foi uma questão da ESAF também, muito boa, né? Assim, dá para você resolver tranquilamente, tá certo? Vamos saltear aqui algumas questões, né? Vamos pular para a questão 11, depois na próxima aula a gente volta para 9. Questão 11 diz assim. Questão 11 diz assim. Há 4 caminhos para se ir de X a Y e 6 caminhos para se ir de Y a Z. O número de caminhos de X a Z que passam por Y vale. Rivelino, organiza melhor essa questão. Essa questão é bem simples. Há 4 caminhos para se ir de X a Y. Você tem aqui, imagine 2 cidades. Tem aqui uma cidade X, você tem aqui uma cidade Y. Para você ir de X a Y, existem 4 caminhos. Para você ir de X até Y, existem 4 caminhos. E 6 caminhos para se ir de Y a Z. Então, da cidade Y até a cidade Z, existem 6 caminhos. Existem 6 caminhos. Aí ele pergunta: o número de caminhos de X a Z que passam por Y é. Quantos caminhos existem? Quantas possibilidades existem para você sair de X e chegar em Z passando obrigatoriamente pela cidade Y? É uma questão simples, né? Bem fácil. Vamos lá. D1. Escolher um caminho de X a Y. A primeira decisão era como se você estivesse aqui em cima da cidade X e você decidisse ir para a cidade Y. Ora, para você sair de X e chegar à cidade Y, você tem quantas opções de caminho? Quantas possibilidades? Bem, você pode escolher qualquer um desses 4 caminhos. Então, número de possibilidades para você sair de X e chegar até Y são 4. Então, a decisão 1 pode ser tomada de 4 maneiras diferentes. Decisão 2. Qual seria a decisão 2? Ora, o seu objetivo é sair de X e chegar até Z, passando por Y. Como você tem que chegar até Z, a segunda decisão seria escolher um caminho de Y a Z. Então, sair de Y, chegar em Z, você tem quantas possibilidades para fazer isso? De quantas maneiras você pode sair da cidade Y e chegar à cidade Z? Quantas possibilidades existem? Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você aqui na cidade Y, você tem 6 opções de caminho para chegar até a cidade Z. Então, o número de possibilidades, 6. Pelo princípio fundamental da contagem, o total de maneiras de você sair da cidade X e chegar à cidade Z, passando por Y, seria 4 vezes 6, que é igual a 24 maneiras. Joia? Então, daqui a pouco a gente volta para continuar o resto da lista de exercícios. Valeu, moçada.